Nesse vídeo eu quero falar sobre uma coisa que me perguntam muito e que infelizmente eu vivi na pele. Como uma pessoa narcisista te estressa e te empurra para um burnout. Eu quero falar sobre isso com responsabilidade, sem rotular uma pessoa escrota como sendo narcisista, mas realmente entendendo as coisas como elas são e como nos afetam, para que você entenda a situação e consiga sair dela antes de piorar, e muito, a sua situação de saúde física e mental. Bom, eu vou dividir esse vídeo em partes. Eu quero falar sobre o que é o narcisismo, porque o entendimento sobre isso é, na maioria das vezes, errado. Depois eu quero te contar como uma pessoa narcisista impacta a sua saúde física e mental, especialmente a nossa, burnoutados. Ou pessoas com potencial, né, de chegar a um burnout. Depois eu quero te contar a minha experiência e, por último, eu quero que a gente reflita sobre a nossa responsabilidade em abrir as portas da nossa vida para pessoas assim. Lembrando que responsabilidade é completamente diferente de culpa, ok? Eu vou deixar um vídeo aqui em cima explicando isso, caso você ainda não tenha visto eu falando a diferença entre uma coisa e outra. E é muito importante aprender, principalmente num burnout. Eu quero começar falando sobre o que é narcisismo, porque virou moda diagnosticar a si mesmo e os outros de uma maneira que nos faz ter mais facilidade em encarar as emoções que as pessoas despertam em nós. É preciso muito cuidado com isso, porque quando a gente cria argumentos para provar para nós mesmos que alguém é narcisista, ou psicopata, ou borderline, ou para identificar em nós um TDAH ou um autismo, nós estamos, no fundo, encontrando desculpas para não assumir a nossa responsabilidade sobre as escolhas que fazemos na nossa vida. Isso vai ficar mais claro mais para frente nesse vídeo. O que eu ando vendo é, de um lado, pessoas classificando outras pessoas como narcisistas toda vez que essas pessoas discordam dela. Ou tem um namorado que não te valoriza e prioriza os amigos. Ai, narcisista, entende? É mais fácil a gente acreditar que o cara é narcisista do que assumir que a gente não se valoriza a ponto de acreditar que merece mais do que aquilo. É mais fácil chamar de narcisista uma pessoa que sempre te invalida do que encarar o medo que você tem em desagradar. Fulano sempre dá um jeito de me deixar para baixo. É mais fácil entender que fulano é narcisista do que começar uma terapia para entender por que você não consegue colocar limites em pessoas que não te fazem bem. O narcisista não é só uma pessoa arrogante, não é só uma pessoa de ego inflado, não é só uma pessoa que não tem nenhuma empatia e é capaz de, manipulando você, te fazer mal para ter algum ganho. Isso pode ser só uma pessoa escrota, covarde, malvada, insegura, que não te respeita. E eu também vejo muita gente, quando lê ou ouve algum seguidor falando que não sei quem é narcisista, vai para o outro extremo, explicando que o narcisismo é um transtorno de personalidade, onde se encaixam não apenas pessoas manipuladoras, mas aqueles que fazem dos outros um objeto para alimentar seu próprio ego, que é 1% da população, etc, etc. Só que isso é verdade, mas também não é bem assim, porque existe um espectro narcisista. Assim como existe o espectro autista, em que cada pessoa vai se encaixar em um lugar com níveis diferentes de impacto da vida e no comportamento, tem também um espectro narcisista, em que você tem numa ponta os caras malévolos, malévolo mesmo, e na outra ponta vários de nós, que principalmente pela influência das redes sociais e para evitar encarar as emoções que vêm à tona, quando a gente percebe que não tem controle da vida, né, acabam diminuindo o nível de empatia e aumentando o limite do que julga ser razoável submeter o outro para conseguir o que quer. Basta ver o que as pessoas são capazes de fazer para obter um like. No meio, entre uma coisa e outra, a gente tem diferentes níveis de narcisismo. Então tem mais narcisistas no mundo do que julga aquele profissional da saúde desatualizado que acha que só os malévolos se encaixam no diagnóstico. E muito menos do que julga aquela pessoa que tem tanto medo de assumir a própria responsabilidade sobre as consequências das escolhas que faz, que é capaz de diagnosticar como narcisista todo mundo que não reage como ela acha que deveria. Mas, e aqui eu vou me alinhar aos profissionais da saúde, só um psicólogo ou um psiquiatra vai poder realmente entender se a pessoa se encaixa em algum nível do espectro ou se ela é só egoísta, infantil e escrota. Mas algumas pistas que me fizeram diagnosticar corretamente 3 pessoas são:
E eu digo isso porque essas 3 pessoas foram objetos da minha terapia, né? E eu e meu psicólogo concordamos. Depois de eu ter certeza que eu não estava passando as informações para ele de forma parcial e de ele ter certeza do que eu estava relatando. O narcisista é a pessoa que não sente culpa. Para ele, todos os problemas são causados pelos outros, nunca por ele. Ele é o alecrim dourado que veio à Terra para deixar o mundo melhor. Eles jamais vão se responsabilizar por nada. Eles sempre vão achar outro culpado. E ai de você, se tentar fazer ele ver, ainda que de um modo respeitoso, que ele foi quem pisou na bola. Eles são infantilmente sensíveis a críticas e se tornam defensivos e agressivos em coisa de 2 segundos. Não adianta tentar mudar a pessoa. Não adianta acreditar que o seu amor por ele vai fazê-lo mudar. O negócio é entender o seu valor pessoal. Estabelecer limites quando você não pode cortar a pessoa ou cortar a pessoa em qualquer outro caso. Toda pessoa narcisista procura pessoas manipuláveis com quem conviver, porque o narcisista precisa de pessoas a quem ele possa convencer que ele é o rainho de sol da vida da pessoa, buscando relacionamentos pessoais ou profissionais, sempre em que ele seja servido pela pessoa. E as únicas pessoas que podem cair nessa armadilha são aquelas que têm perfil de burnoutado. São as pessoas que não conhecem o seu próprio valor, que dependem da validação externa para entender quem elas são, que não querem nunca desagradar, que procuram sempre corresponder às expectativas dos outros e se encaixar nos padrões sociais. Pensa comigo, é mais fácil um narcisista convencer a ser o brinquedinho dele, uma pessoa que sabe o seu valor e jamais vai deixá-lo passar dos limites, ou uma pessoa que está disposta a fazer qualquer coisa para estar num relacionamento, se blindando assim do julgamento social que vem em cima de quem está sozinho? A pessoa faz isso porque ela é tonta? Não, porque ela aprendeu lá na infância que ela não é boa o suficiente, que ela não merece o melhor da vida. Aprendeu a se comparar com todo mundo e sempre se sentir inferiorizada. É a pessoa que não quer decepcionar, é a pessoa que não suporta ser julgada, é a pessoa que assume a culpa por tudo. Porque quando ela era criança, ela era constantemente invalidada. 2 coisas aqui. A primeira é que quando eu falo que o burnoutado tem este perfil, não é porque eu esteja te criticando, tá? É porque somos assim, eu também. E nós precisamos entender isso, encarar, aceitar e procurar ajuda para conseguir mudar. Não à toa, a pergunta que mais assombra o burnoutado é: quem é você? E o medo que mais dói nele é o de sair dos lugares e dos relacionamentos em que ele está, mesmo que estejam fazendo mal a ele, por julgar não ser capaz de conseguir coisa melhor e ser julgado pelas pessoas por isso. Segunda coisa, isso não é consciente, por isso a gente não pode se culpar por isso. A gente aprende nos primeiros anos de vida que o ambiente em que a gente nasceu é o significado de amor, mesmo que a gente tenha uma família de abusadores. E ato contínuo, a gente, adulto, vai sempre ficar procurando reproduzir esse ambiente da infância na nossa vida, porque a gente entende que, sendo isso amor, assim nós vamos poder nos sentir amados. Veja quantas mulheres a gente vê por aí que cresceram com pais espancadores, repetindo o padrão em todos os relacionamentos. Obviamente não é consciente, não é culpa delas, mas é o que fala ao nosso coração, ainda que trazendo gatilhos de traumas passados que nos fazem sofrer. É o que fala ao nosso coração. Isto é um ambiente de amor. A gente sofre e a gente não sai dali porque não nos ensinaram que existe uma saída. Isso vale para relacionamentos, para amizades e também para empregos. Veja como o grande drama do burnoutado é acreditar que a única saída é se afastar e depois voltar para o mesmo emprego. E como é difícil entender que aquilo não é a única saída. A gente pega post de rede social, crenças familiares, experiências passadas e prova por A mais B para nós mesmos
que aquele é o único caminho. Eu me afasto e eu volto para o mesmo ambiente. É o medo de não conseguir uma coisa melhor e ser julgado. A gente fica lá tentando aguentar firme até o último minuto e aí colapsa, precisa se afastar, fica quicando pelas paredes pensando, meu Deus, eu preciso voltar, eu não estou preparado, não conseguindo enxergar que existem outras saídas. Então, assim como o burnoutado entra num emprego merda e fica lá agarrado tentando aguentar firme, uma pessoa com o mesmo perfil entra num relacionamento tóxico e fica lá tentando de tudo sem entender que pode sair, que deve sair. Porque como a gente não entende o nosso valor, o nosso potencial, quais são as nossas qualidades, qual é o nosso propósito e como a gente pode impactar o mundo, a gente acredita no que o manipulador nos fala sobre ele e sobre nós. Seja esse manipulador um marido narcisista, uma mãe narcisista ou um chefe abusador. Só que a coisa fica pior, porque vocês lembram da explicação que eu sempre dou para que vocês entendam por que é que a gente burnouta? Em resumo, a nossa amígdala cerebral, quando identifica em nós a sensação de medo, entende que a nossa vida está em perigo e arma o sistema de luta e fuga do nosso corpo, para que a gente esteja apto a sobreviver àquilo que nos ameaça. Então, o nosso corpo foi programado para estressar diante de um perigo, e aí várias funções físicas são alteradas para que a gente tenha mais força, mais velocidade, mais energia de ação. É o nosso sistema de luta e fuga para a gente sobreviver ao perigo. E uma vez que este perigo passa, todas as funções que foram alteradas voltam ao normal, a amígdala desarma o sistema de alarme, vida que segue. Mas, como a amígdala não sabe diferenciar medo real de ansiedade, quando a gente tem medo de ser demitido, de ser abandonado, do que vão pensar, de ser julgado, acontece o mesmíssimo processo no nosso corpo. Só que, se a gente está sempre com medo, o sistema nunca desarma, o que sobrecarrega o corpo, e esse estresse, que agora virou crônico, uma hora vai fazer com que o seu corpo esgote os seus recursos e a gente então entre em burnout. E se nada mudar, uma hora os recursos acabam de vez, o cérebro desliga a chave geral e a gente entra em colapso. Burnout é quando a gente está exausto, ansioso, infeliz, sem dormir, mas continua em frente. O colapso é quando a gente não tem mais escolha, porque o corpo parou e a gente não consegue mais trabalhar e nem fazer nada. Ou seja, o que chamam de burnout por aí é o colapso. E o que estão chamando de burn-on, ou quando falam, eu estou quase entrando em burnout, já é o burnout. Muito bem. Tem isso bem explicadinho lá no aulão, tem o burnout agora, tá? A gente tem esse aulão e o aulão estilo de vida no burnout, para que você consiga se curar, porque burnout tem cura. Né? Esse negócio de eu já tive 3 burnouts, eu tô com crise de burnout, estou lidando com as sequelas de burnout, nada disso é verdade. E quanto melhor você entender, mais fácil e rápido vai ser de você entender qual é o caminho da cura e conseguir virar essa página de uma vez por todas na sua vida. Nos aulões também, no aulão tem o burnout agora, eu falo também sobre as 3 frentes de tratamento, e uma das frentes é o estilo de vida. Então a gente tem a aula do estilo de vida no burnout, porque é a frente de tratamento em que você meio que não vai poder contar com a ajuda de ninguém. É meio se vira nos 30. Então você pelo menos pode contar com a minha ajuda, porque eu te entrego de bandeja tudo que você precisa saber para construir seu novo estilo de vida. O link para você conhecer os aulões está aqui no descritivo do vídeo, e você vai ver que tem uma promoção em que você compra os 2 aulões e tem R$70 de desconto. Um aulão sai de graça e o outro sai mais barato. Nenhuma delas é cara, pelo que tem lá dentro, porque o meu objetivo não é ganhar dinheiro mais do que tudo. Mais do que tudo, o meu objetivo é te tirar desse burnout aí. Voltando. Conviver com uma pessoa narcisista por si só te leva a um nível de estresse crônico muito alto. Ou seja, se a sua vida for maravilhosa e tranquila, sem problemas, e você conviver com um narcisista, só isso já pode te levar a um burnout. Agora imagina quando você já está em estresse crônico, convivendo com um narcisista, aonde isso pode parar. Porque quando você convive com um narcisista, você está sempre pisando em ovos. Você nunca sabe o que você pode falar, se você vai acordar o monstro, se comentar alguma coisa. Você não sabe quando você vai ser invalidado, mal compreendido, culpado ou até agredido. Você está sempre em alerta. Sempre hipervigilante,
sempre com o sistema de luta e fuga acionado, sobrecarregando o sistema. É a mesma situação de quando você trabalha num lugar que te humilha, ou quando você tem um amigo interesseiro em quem você não confia. Quando a gente não confia na vida ou em alguém da nossa convivência, a gente está em estresse crônico o tempo inteiro, porque a nossa amígdala entende que se tem medo, tem ameaça. Se tem ameaça, ela precisa criar o estresse no corpo e ligar o sistema de alarme, o sistema de luta e fuga. Só que nunca alguém tem uma vida maravilhosa e o narcisista é a única fonte de estresse. Sempre nós vamos ter vários problemas. A pessoa tem dificuldade na vida por estar sempre tentando agradar, por corresponder às expectativas dos outros, nunca impondo limites às pessoas, se culpando por tudo, se sentindo vítima, impotente, injustiçada, incapaz. É esse perfil que aceita a convivência com um narcisista sem reservas. Então o narcisista é sempre uma coisa a mais, um problema imenso que se soma a todos os outros. Por isso a pessoa geralmente já está em estresse crônico e o narcisista vai fazer com que ela então seja empurrada mais rapidamente para um burnout. E muitas vezes ela, estando em burnout e permanecendo naquela convivência, isso vai empurrá-la para um colapso. Porque quanto mais a pessoa está em estresse, menos ela consegue entender o quadro todo, aonde estão as saídas. A amígdala, ela vai fisicamente aumentando e ficando mais forte, fazendo com isso que aumente os nossos pensamentos negativos, a nossa sensação de impotência, a necessidade de controle, o pessimismo, a depressão, a ansiedade e a culpa. Do mesmo jeito que a maioria dos burnoutados, diante do diagnóstico, entende que a culpa foi dele e que ele precisa mudar para que ele consiga, a partir dali, resultados diferentes, a pessoa que está sendo manipulada por um narcisista vai entender que todas as suas relações físicas e emocionais são uma falta de controle dela mesma, aumentando assim o estresse nos dois casos. E do mesmo jeito que você jamais vai resolver o seu burnout se mantendo no mesmo trabalho, você nunca vai sair de um burnout sem cortar aquela pessoa da sua vida. E as dificuldades são as mesmas. A gente se culpa, a gente cria justificativa para o comportamento do outro, a gente não quer ser julgado, a gente se julga incapaz de conseguir uma relação ou um emprego melhor e tem medo de ficar sem nada e ser julgado pelas pessoas. Eu falei sobre meu ex-namorado narcisista outro dia num vídeo e eu achei que a gente poderia falar desse assunto de forma mais ampla, já que eu falei uma coisa ou outra aqui e ali nos stories lá do Instagram, nesse vídeo. E uma vez veio uma pergunta na caixinha que eu abro todas as quartas-feiras lá nos stories do Instagram, perguntando justamente sobre a relação da convivência com um narcisista e o burnout. E eu, que até ali nunca tinha pensado no assunto, desde então venho querendo abordar esse assunto aqui e cá estamos. O meu ex-namorado é claramente narcisista, mas eu demorei anos para entender isso, porque eu sempre tive muita resistência em classificá-lo assim, pelos motivos que eu já falei no começo do vídeo. Eu tinha muito medo de estar com isso, procurando argumentos para me eximir da responsabilidade de sempre ter tido relacionamentos ruins na minha vida. Essa resistência não foi de todo má, porque nesse processo eu pude entender como eu me posicionava diante das pessoas, fossem elas no trabalho, nas amizades ou nos relacionamentos amorosos. Eu sempre entregava para a pessoa o meu poder pessoal e ficava sem poder, porque eu fui ensinada a fazer isso quando eu era criança. É um reflexo da infância e da juventude da minha mãe, que fez com que ela fosse uma adulta muito controladora. Ela é incrível, minha mãe é uma máquina de amor, de proteção, de generosidade. Mas todo mundo, apesar de fazer o melhor que pode, não consegue evitar as consequências não programadas. E eu fui muito invalidada, eu acabei entendendo que eu não sou capaz de fazer nada sozinha, que tudo que é meu é besteira, não tem valor. De novo, nunca foi a intenção dela. Tem um vlog em que eu falo sobre isso, vou deixar aqui em cima caso você não tenha visto. Mas por outro lado, quando o meu psicólogo sentiu que era a hora, ele me ajudou a ver que o meu ex-namorado é narcisista e isso me ajudou a entender que o relacionamento não deu errado por minha culpa, como eu vinha acreditando até então. Aliás, eu vi que eu tenho uma estrutura emocional pela estabilidade que era a minha casa na minha infância, com pais amorosos que se amavam profundamente, que isso me permite hoje cortar as dinâmicas quando eu estou para ser realmente machucada. Eu consigo evitar. E quando eu deixei claro nesse relacionamento que ele só conseguiria me invadir até ali, o caldo entornou.
Mas, por outro lado, como eu ainda era muito manipulável, ele conseguiu me convencer que o caldo entornou porque eu era chata, que eu estava sempre cansada, que eu nunca conseguia dormir. Eu já estava na fase pós-colapso, ainda sem diagnóstico. Ele me convenceu que eu estraguei tudo. E eu até hoje não consegui me abrir de novo a um relacionamento, porque eu realmente acho que não é possível para mim encaixar um relacionamento na minha rotina sem me sobrecarregar. Eu acho que até isso ainda é verdade, mas também isso poderia ser negociado com um cara que esteja com a terapia em dia, caso eu me interessasse por alguém e entrar em um relacionamento novo, mas eu corto antes de poder haver qualquer tipo de interesse, né? Porque minhas referências de relacionamento são todas muito ruins, então eu ainda não consegui abrir essa porta de novo. Estamos no processo? Estamos no processo. E para ser sincera, o que eu passei com os amigos, entre aspas, a respeito do entendimento deles sobre o meu burnout, eu ainda não tô pronta. Se eu sair com um cara que der a entender que eu tô exagerando, gente, vai acabar ali, porque eu vou levantar e vou embora. Então eu posso cicatrizar mais para que não doa, entende? Antes de abrir essa porta de novo. Mas acho também que essa porta está planejada de ser aberta depois do que eu deveria. Por isso eu digo, estamos em processo. Isso leva tempo, sem pressa. Tá chegando o carro da pamonha, eu vou ignorar e continuar gravando. E ainda tem a questão desse namoro ter sido depois do meu colapso, né? Quando eu não tinha diagnóstico, como eu acabei de falar. E esse cara acabou me indicando, eu tava nessa época meio que atirando para todo lado para tentar descobrir o que estava acontecendo comigo, quem poderia me ajudar e como eu poderia resolver. E aí esse cara, esse ex-namorado, me indicou uma terapeuta integrativa em que ele também ia. Pois é, hoje eu saberia de cara que isso significa que ela não era ética. E aí, gente, eu ia na terapeuta, ele ia na terapeuta e ele manipulava a mim e a ela. E aí eu ouvia dele e dela que o problema era eu. Porque a versão dele sempre chegava primeiro, eu chegava ainda na dúvida, será mesmo que eu tô tão errada? E ali meio que eu tinha a certeza de que sim, a culpa de tudo que estava dando errado era minha. E aí todos os meus argumentos iam embora e a culpa ficava comigo. Quando o namoro terminou, a terapeuta foi investigar por que eu não conseguia dormir quando estava com ele, mesmo que a gente estivesse em quartos separados. E acabou que esse processo me provocou a pior insônia que eu tive nesses anos, uma insônia que durou mais ou menos uns 6 anos e até hoje eu lido com um transtorno de estresse pós-traumático complexo, por conta de quão severa foi essa insônia e de quantas consequências emocionais ela trouxe para mim, uma coisa horrorosa. Então foram muitas consequências, eu preciso realmente de tempo para acabar de processar tudo isso. Mas eu acho que estou indo muito bem. A gente não pode ter pressa para processar trauma e esse é o segundo maior erro dos burnoutados. O primeiro, como eu disse, é insistir em permanecer no ambiente que nos adoeceu. As outras pessoas narcisistas a que eu me referi são minha avó, que estaria no extremo dos malévolos, inclusive, que destruiu a vida da minha tia e que só não destruiu a vida do meu pai porque primeiro ele era o filho de ouro e segundo porque ele conseguiu formar um escudo que o protegia, ainda que para isso ele precisasse mal pisar em casa enquanto morou com ela. A outra é a minha tia, outra tia do outro lado da família, aquela que falou que o meu burnout é frescura, porque ela não queria admitir para minha mãe, que foi quem pagou a faculdade de medicina dela, que ela simplesmente não sabia o que eu tinha. E me largou sem orientação, falando mal de mim para todo mundo, me mandando para psiquiatra com o tom de quem acha que isso é para louco. Eu não preciso explicar, né? Ela estaria no meio do espectro, porque ela não é do mal, mas ela faz mal para as pessoas para se defender. No aulão do estilo de vida, eu falo sobre perdão. E tem um momento, depois de um longo processo, que a gente consegue perdoar essas pessoas. E só aí a gente se liberta. Só aí aquilo para de doer e de nos fazer mal. Ainda vão ter as cicatrizes. Muitas pessoas não vão conseguir perdoar, porque isso vai fazer com que elas se sintam, aí sim, invalidadas. É tudo muito complexo e eu recomendo que você leve esse assunto para a terapia, porque a gente precisa de bastante ajuda para entender o que é nosso e o que é do outro. Porque
Porque isso é só mais uma coisa no meio do caos emocional do burnout em que a gente vai precisar lidar com a consequência das escolhas que a gente fez, né? De uma vida em que a gente estava tentando não ser julgado mais do que tudo. É por isso que o burnout é o pior jeito da gente se libertar. Que é um jeito bem merda, né? Mas é um jeito da gente entender quem a gente é. E assim a gente conseguir impor os nossos limites e nunca mais permitir que nada nem ninguém que nos faça mal volte a nos assombrar. Então é isso, por mais aterrorizante que seja, a gente precisa entender qual foi a nossa responsabilidade naquilo, em ter entrado naquele relacionamento, em ter continuado ali por tanto tempo. Nunca será nossa culpa. Muitas vezes a coisa vai longe demais porque a nossa referência de amor é aquela pessoa narcisista. E é muito doido e pesado conseguir entender, enxergar, aceitar tudo isso. Aceitar que a gente se deixou ser manipulado. Entender que sozinho a gente não vai conseguir sair dali. Enfrentar o julgamento, porque o narcisista é sempre uma flor de pessoa para os outros e um monstro quando está só com a gente. Lidar com as críticas, com as cobranças, com o luto dos nossos planos, seja um namoro, um casamento, uma carreira, um perfil de família, uma amizade. A nossa primeira reação por muito tempo vai continuar sendo aquela que a gente sempre teve a vida toda. Depois de muito trabalho, de muita terapia, de muita disposição nossa em entender e mudar, é que a gente vai começar a ter um segundo esboço de reação, que é pelo menos saber que aquilo que a gente acabou de fazer tá errado, nos faz mal, mas ainda sem ter muita noção de como a gente deveria agir corretamente. Depois de mais trabalho, de mais terapia, de mais processo, de mais meditação, a gente começa a conseguir ter uma segunda reação, que é a reação aprendida sobre quem nós somos, sobre a nossa relação com os outros, sobre os limites e o que nos faz bem, até que um dia, lá na frente, a nossa primeira reação vai ser a de proteção, a de autocuidado, a de autocompaixão. Muita gente desiste nesse meio, porque já está convencido demais que é incapaz, que não vai conseguir, que não merece, que não é bom o suficiente. E isso acontece também no burnout. A pessoa começa a se desesperar com as cobranças, com as críticas e acaba largando o processo para poder focar em conseguir voltar para a mesma vida de antes. Porque ela sabe que vai continuar doente, mas pelo menos ela vai parar de ouvir groselha. Mesma coisa para a gente sair de um relacionamento, seja ele qual for, com um narcisista. Ele vai fazer você achar que tá doido, que você tá exagerando, fazendo drama, não sabendo lidar. Ele vai pegar no seu ponto fraco, como o meu ex-namorado fez questão de, na hora de terminar, deixar claro que o problema era eu, que eu tava chata porque eu tava doente. Ele fez isso porque era onde mais me doía ali naquela hora. Uma vez que eu sabia que eu estava com problemas graves físicos e ninguém, mas ninguém mesmo, estava acreditando em mim. E perceba como eu repeti o padrão invalidador da minha infância com ele. O padrão invalidador do meu relacionamento na minha infância com a minha mãe, neste relacionamento com esse namorado. E com todos os outros que vieram antes dele. Era sempre alguém que não queria compromisso, que eu ficava pedindo pelo amor de Deus, me ame, fique comigo. E eu saía convencida de que tinha alguma coisa muito errada comigo. Foi assim com todos os meus empregos também. Foi assim com todas as minhas amizades que me abandonaram quando eu burnoutei. Tem sido assim com algumas que perduraram. Foi assim até com alguns médicos e psicólogos por quem eu passei nesses anos. E só hoje, com 54 anos no meio da cara, quase 11 depois do colapso, é que eu consigo entender quando estão tentando me manipular. Eu ainda preciso, dependendo da situação, que o meu psicólogo me ajude a validar que eu tô certa naquilo. Então não queira ter pressa, não acho que o burnout a gente resolve num ano, porque o que nos fez burnoutar vai precisar mudar da água pro vinho, e o que nos fez burnoutar é parte de quem a gente é por muito tempo. Mas não desista, porque quanto mais for ficando claro para você quem você é, o que você merece, qual é o seu potencial e o quanto de força você tem, melhor a vida vai se revelando. Quando você estiver naquele momento em que é impossível acreditar que você vai conseguir sair desse buraco escuro, só confia que vai melhorar. Mesmo que naquela hora você não entenda para onde está a saída. Promete? Então é isso. E eu quero te lembrar também que tem um jeito de fazer a nossa amígdala cerebral diminuir, perder força, desarmando esse alarme, esse sistema de luta e fuga, que é
desacelerando este cabeção. A amígdala precisa entender que tá tudo bem, para que o corpo possa relaxar, sair do estresse e se reequilibrar. Mesmo indo no melhor médico, fazendo terapia, se você não desacelerar o cabeção, se você não construir um estilo de vida curativo, você vai continuar reagindo como sempre e se mantendo em estresse. Então, vai aqui no descritivo, lá tem o link para você conhecer os aulões, tem as informações que você precisa para assinar o plano Premium do Lojong, que é o melhor app de meditação e mindfulness que existe mesmo. Eu já achava isso antes deles me chamarem para essa parceria, mas agora com a parceria eu posso te oferecer um desconto no preço cheio, possibilidade de parcelamento e um mês inteiro de teste gratuito. Vai assistir as aulas lá no outro canal. As 50 primeiras aulas estão aqui no segundo livro azulzinho. Vai ouvir lá o podcast, lá eu leio depoimentos de outros burnoutados, eu tenho certeza que você vai se identificar com muitas das histórias, se não com todas. Faz o que tem que fazer, não desiste, vai dar tudo certo e um dia você vai olhar para trás e agradecer. Isso não quer dizer que a gente mereça esta bosta dos infernos que é o burnout. Quer dizer que a gente precisa parar de ver o burnout só como um castigo e começar a entendê-lo pelo que ele é, uma correção de rota na nossa vida para que a gente possa achar a direção correta para a nossa felicidade e não só para um alívio pontual na rotina, para se sentir um pouco menos mal. O vídeo ficou imenso, o pitaco da semana que vem também tá imenso, acho que estou aqui num momento particularmente tagarela, mas tem assuntos que a gente precisa falar e que eu sei que só quem realmente me acompanha, confia em mim e quer sair do burnout, fica até o fim. Então, para você que está aqui, meu muito obrigada, um grande beijo e até o próximo.